Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Mas uma coisa que me chamou muita atenção e eu queria refletir nesse dia de hoje, nessa meio de semana, falar sobre no mundo inteiro, o que acontece no mundo inteiro, falar sobre políticas antissociais, né? Que abrange o mundo inteiro, né? Políticas que são antissociais, porque os nossos políticos, nossos governantes, eles têm que trabalhar para as políticas sociais da humanidade, né? E a gente vê hoje, ao contrário, ao inverso disso, de uma política totalmente antissocial, uma política contra os mais necessitados, contra os mais em dificuldades, contra os mais vulneráveis. E eu parei aqui para poder refletir com vocês sobre essa política antissocial, principalmente nos governos atuais, os governos passados. Nós vimos muito isso, né? Vimos o negacionismo da humanidade, o negacionismo da sociedade em geral, e nós vimos que isso polarizou muito no mundo em que vivemos. Não é uma situação, não é um caso isolado de um país ou de outro país, mas é um caso mundial. Políticas antissociais, políticas que são contra alguns benefícios dos mais necessitados. E diante de governos passados e diante dessa política antissocial, nós vimos que algumas igrejas e alguns pastores levou a igreja para o porão da degradação do cristianismo, ou seja, levou a igreja para o porão do negacionismo cristão. E esquecemos da palavra de Deus, esquecemos do Evangelho, esquecemos o que Jesus nos ensinou. E aí eu lembrei de João capítulo número 13, ali o 7 em seguida, quando Jesus se despoja da sua capa, da sua autoridade, e Jesus coloca uma toalha nas costas para lavar o pé dos que estavam naquela casa, naquela reunião, e lavar o pé dos seus discípulos. E eu gosto muito de Pedro, que foi o presidente da igreja pentecostal. Ele foi o cofundador da igreja pentecostal da década de 10, e Pedro era muito atual, era muito assim transparente, e ele olha para Jesus, ele vê Jesus com aquela atividade que não pertencia ao que era um convidado, não pertencia ao homem de honra fazer isso, e sim o criado daquela casa, que tinha por obrigação de lavar os pés dos seus discípulos, né? O escravo, o servo daquela casa, eles eram o responsável de fazer essa atividade. Aí Jesus, ele despoja da sua capa de autoridade, se despoja da sua vestimenta, coloca uma toalha nas suas costas e começa a lavar. E aí Pedro disse: não, Senhor, eu não quero que o Senhor faça isso. Até Jesus fala: olha, se eu não fazer isso, você não tem parte comigo, né? E aí Jesus começa a fazer, eles começam a olhar, e aí Jesus diz: você viu como é que eu fiz? Então faça como eu fiz. Ou seja, Jesus não estava dando só um exemplo no mundo espiritual, no mundo eclesiástico, mas ele estava dando um exemplo prático de como fazer tanto a política social como a política eclesiástica. E nós vimos que houve uma grande degradação, ou seja, levaram a igreja para um porão escuro, da polarização humana, da guerra humana, da luta humana, da divisão referente aos evangelhos.
E nós vemos que essas igrejas, eles não só descartaram a Bíblia, como descartaram o livro do Atos, né? Atos dos Apóstolos, ou seja, atitude, um ato, ou seja, que foram feitos pelos apóstolos, que era cuidar do órfão, da viúva, em suas necessidades. E aí nós vimos essa degradação. E vimos tanto que a política que levou esse obscuro da questão social. Alguns falam em meritocracia, outros falam que em condições iguais, e muitos usam os seus artifícios, e muitos foram levados para esse porão. Ou seja, descartaram o Evangelho de Cristo, descartaram aquilo que nós fomos ensinados em Atos dos Apóstolos, aquilo que foi ensinado pelos nossos pastores antigos, né? Que não lutavam por vaidades, mas por almas, e ganhar almas para Jesus. E aí aconteceu isso na sociedade, e aconteceu isso no mundo. E hoje nós vemos esse negacionismo, né? Nós vemos a questão de fronteiras que já existe há muitos séculos, e que não deveria ter isso, né? Mas nós temos línguas diferentes, temos ideias, temos vidas diferentes, às vezes de um lugar para outro. Mas tudo bem, só que nós vimos aquele negacionismo, nós vimos aquela luta, aquela acusação, nós vemos a degradação humana, o desrespeito humano, ou seja, a degradação de pessoas contra pessoas. E aí nós vimos isso acontecer. E eu estava andando aqui e comecei a refletir, no livro de Atos dos Apóstolos, comecei a refletir sobre essa questão dessa degradação. De nós começarmos a dar nomenclatura, ou seja, a nomear partidos na igreja, pessoa B, pessoa C, em nome de uma santidade, em nome de uma religião, desrespeitar o seu irmão, o seu próximo. E ali Jesus ensina aquilo, né? Jesus ensina a comunhão, Jesus ensina o perdão, Jesus ensina a você a fazer e a você a doar, né? Então, nós precisamos voltar novamente à nossa política social, voltar à igreja, na eclesiástica, no mundo espiritual social, ou seja, onde nós somos sociáveis com a salvação, né? Com a cura, com a transformação, mas com o amor ao seu próximo. Nós precisamos voltar a esse primeiro amor, nós precisamos voltar a essa cultura que Jesus nos ensinou e que a Bíblia nos ensinou. Ou seja, não pegar partes isoladas da Bíblia, né? Brincar com a Bíblia, brincar com aquilo que foi ensinado. Então, se hoje nós fôssemos falar assim, se hoje os apóstolos estivessem aqui, o livro do Atos dos Apóstolos, se os apóstolos estivessem hoje aqui, Paulo, Pedro e João, eles seriam comunistas, porque eles repartiam um pão, seriam chamados como comunista. Se Jesus viesse hoje aqui, ele seria um comunista, porque ele pensava no mundo igualitário, no mundo de pessoas que vivem em união, em condições iguais. Então ele repartia o pão, ele não deixava que ninguém partisse para casa com fome. Então, qual é a minha reflexão hoje? O que nós levamos desse mundo, o desapego que nós temos que ter, né? Sempre vai haver reis, rainhas, doutores, senhores, sempre vai haver, mas temos que ter a política, no mínimo a política social, de olharmos para os pobres, para os necessitados, por aflitos, né? E voltar à comunhão da igreja, aprender a repartir, né? Aprender a dividir aquilo que ele tem, né? O amor que ele tem, né? As condições que ele tem,
Não estou dizendo porque que a pessoa tem que viver miseravelmente, não. Eu estou dizendo que nós temos que voltar ao amor de Cristo, ao amor do Evangelho, ao amor dos apóstolos, né? Como São Francisco, né? Como muitos outros santos que viveram a vida, como Maria de Calcutá, tantas pessoas que doaram a sua vida toda em prol dos mais necessitados, né? Que fizeram em prol dos necessitados. Então, eu nunca vi, com os meus 60 anos de idade, eu nunca vi uma política tão antissocial, ou seja, eu moro na cobertura e a pessoa que trabalha ali, o empregado não possa ter, né? Aonde eu sento numa mesa de um refeitório A e o empregado senta num refeitório A, B, C, D. Não, né? Mas diante dessas calamidades todas, nós temos homens importantes, homens que muitas vezes não são cristãos, não professam uma fé, mas que são sociais, que trabalham no social, né? Eu conheci muitos dessas pessoas, mas do lado nosso nós temos pessoas do mesmo nível, da nossa mesma classe, que pensam diferente, que ele pensa com questões meritórias, ele é contra muitas coisas, ele é contra coisas que é para a sociedade. Então, quando nós temos uma política mundial, uma política de Estado, uma política municipal, uma política de governo federal que abrange a sociedade, que abrange o bem-estar de um Estado, de uma cidade, de um país ou de uma nação, nós temos que ser a favor, né? de uma igreja que trabalha, que leva o Evangelho, que não leva a divisão, que não leva a repartição, né? Então, qual é a nossa situação? Nós vivemos num país laico, né? E que essa laicidade ela tem que existir. Ou seja, porque se ela não existir, nós vamos matar em nome de Deus, nós vamos ferir pessoas em nome de Deus. Então o país ele é laico, ou seja, mas em nome de uma religião, e nós vimos tanta degradação, e nós vimos pessoas importantes, pessoas gigantes que fizeram um bom trabalho, né, na obra de Deus, mas que devido a essa polarização, devido a essa situação global, mundial, levaram a igreja para o porão do negacionismo, para o porão antissocial. E a igreja tem que fazer o social. A igreja tem que, todas as igrejas têm que ter a sua assistência social, ou seja, para a sociedade. Não é para o cristão, para o crente, né? Porque o crente, geralmente, ele chega ali, a igreja ajuda, a igreja coloca, a igreja recoloca ele, a igreja adapta ele, vai moldando ele, ele vai crescendo. Mas, às vezes, para o social, aquele que às vezes não é crente, ou a família dele que não é crente. Então, desapegarmos disso, ou seja, sermos desapegados dessas questões mundanas, dessas guerras mundanas, né? Então tudo que é bom para a sociedade, bom para a cidade, é importante para nós, é importante. Então, ou seja, eu tenho um carro na minha garagem, eu não preciso de um transporte coletivo, eu não preciso usar um transporte coletivo, eu não preciso de um transporte que passa em frente da minha casa, um transporte que passa 4 horas da manhã para levar a pessoa para o centro da cidade, que ele tem que começar a trabalhar às 6 horas da manhã. Eu não preciso disso, né? Então, passe um abaixo-assinado para que eu assine um abaixo-assinado para que tenha um ônibus 4 horas da manhã passando aqui na rua 7 de setembro. Eu não preciso, porque eu vou de carro, às vezes eu tenho um coletivo que me vem buscar em casa, mas quantas pessoas precisam? Então, não é só porque eu não preciso que eu não preciso assinar aquele abaixo-assinado, porque tem pessoas que precisam, e como eu já precisei. Então, olhar para o outro, então aquilo que é bom para a sociedade, de repente eu possa precisar pegar também, né? Então, e nós nunca vimos isso, a disputa, né? Porque o fulano é isso, porque um é do Nordeste, porque o outro é do Sul, porque o outro é da capital, porque o outro é do interior. Não, né? Se você tem o seu pão de cada dia na sua mesa, se você tem a sua casa, a sua família,
glória a Deus por isso, mas peça a Deus que abençoe aos outros também, né? No Evangelho de João 13, o que Jesus ensinou, Jesus estava dando um exemplo, né, para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para aquelas pessoas, qual é a maneira de se vestir, ou seja, não importa a sua classe social, o seu poder social, né? Que você tem que aprender a servir. Então, se nós passarmos por esse planeta Terra e não servirmos para nada, né, é muito complicado, é muito pobre, como o apóstolo Paulo disse, né? Se eu viver neste mundo e não acreditar no céu, numa vida após céu, numa vida após morte, eu sou o mais miserável de todos os homens. Então, eu queria deixar essa reflexão, ou seja, de sermos sociais, né? De não sermos nivelados como as pessoas dizem, mas como a Bíblia nos ensina, como cristão que nós somos, a aprender a perdoar, a aprender a amar, a aprender a dividir, a aprender a olhar para as pessoas. Às vezes não é só você levar o pão, mas às vezes a sua oração chega, o seu sentimento chega, aquilo que dói no seu coração quando você vê uma situação, uma catástrofe que aconteceu agora, né? Como que nós íamos imaginar que aquele avião fosse cair, e outras situações no Rio Grande do Sul, em outros lugares, em outros países. Nós temos que aprender a sentir isso, né? E aí, ou seja, tem pessoas que não têm as mesmas condições, né? Então, hoje nas faculdades, na escola, os mesmos direitos, as mesmas condições de um para o outro, né? Então nós temos que saber disso, saber que muitas das vezes um contra o outro é uma competição complicada, porque uns nasceu numa condições melhor, o outro numa condições diferentes, de periferia. Então são condições diferentes, são coisas isoladas, né? Então nós temos que aprender a isso. E hoje nós vemos questões no mundo político que tem que ser o social, nós vemos pessoas dividindo, ou seja, mas colocou um posto de saúde aqui no centro, mas quem que fez o posto de saúde? Foi na gestão? Qual gestão que foi? Foi na gestão B. Então eu não vou lá inaugurar, não quero saber, porque eu faço parte da gestão A. Não, irmão, para com isso, né? Ou seja, às vezes você não pode ir. Então eu sempre falo para as pessoas, eu ensino as pessoas que a obra missionária, aquilo que Jesus nos ensinou, o amor de Cristo, ele faz com várias coisas, ou seja, ele faz com os joelhos daquele que ora, né? Ele faz, ou seja, com a contribuição daqueles que enviam, ele faz daqueles que vão. Então tudo é feito a obra de Deus, de Cristo, né? Então hoje nós vemos essas questões, né, irmão? Então eu queria deixar hoje, coloca a toalha nas costas, né? E aprenda a fazer, aprenda a seguir o exemplo de Jesus, né? Então se Jesus viesse hoje aqui, ele seria, o que ele seria? De acolher o pobre, o necessitado. O que seria de acolher homens ricos, prostitutas, pessoas que precisavam da misericórdia? O que Jesus seria? Ele seria um governista, seria direitista, seria esquerdista, seria esquerdopata, seria direitopata? Ele seria o quê? Ele seria o socialista ou ele seria um comunista? O que ele seria? Né? Não é disso que nós estamos falando, né? Então, irmãos, aonde você está, você não vai levar nada. O que você tem, você não leva nada. O que você leva é a gratidão, é o respeito pelas pessoas que você leva nesta vida, tá bom? Fique com Deus, um abraço e leia João, capítulo número 13, e critica bastante, porque a sua crítica não vai resolver nada. O amor de Cristo que resolve tudo e a graça do nosso Senhor Jesus.